Bom dia, na paz do Senhor Jesus, amém? Que dia lindo, né? Que o Senhor nos concedeu nesta manhã. Estou aqui no meu espaço, mais uma vez, né? E eu quero deixar um rápido testemunho para vocês. Eu estava me recordando, há alguns anos atrás, né? Quando eu tive o meu filho, eu estava grávida. E eu me lembro, irmãos, que quando eu fui comprar um berço, né, para o meu neném, eu não tinha uma condição financeira tão boa, né? A gente ganhava pouco, né? Era o salário na época, mas eu lembro que a gente foi numa loja ali no centro e eu comecei a olhar os berços, né? E um berço mais lindo que o outro, né? Os berços são assim maravilhosos, encantam os olhos das mães. Só que, infelizmente, pela minha condição financeira, né, naquela época, eu tive que comprar, irmãos, o berço mais simples que tinha na loja. E eu me recordo que eu tinha visto um berço lá, bem grandão, e tinha duas gavetas bem grandes embaixo dele, duas gavetas, gavetão, né? E os pegadores era de bichinho. Um berço lindo, maravilhoso. E eu olhei, eu me encantei por aquele berço, né? Só que infelizmente, né, meu esposo falou assim, ó, amor, né? Infelizmente a gente não vai poder comprar um berço nesse valor, né? E a gente comprou o berço mais simples que tinha, irmão. Não tinha gaveta, não tinha nada, nada. Era simplesmente um berço. Eu lembro que na época nós pagamos no berço R$ 120. Mas, né, comprei, porque era o meu bolso me conduzia aquela época. E fui embora para casa, né? E quando a gente está grávida do primeiro filho, tudo é maravilhoso, tudo é perfeito, né? A nossa alegria de ser mãe, que Deus nos concede, é perfeita. Então, fui feliz da vida. Mas é claro que no fundo meu coração queria, né, um bercinho melhor. Mas ali os dias passaram, daí o montador, irmãos, veio montar o berço da minha casa. E ele começou a montar, montar. E quando o berço estava quase pronto, eu comecei a observar que o berço não era aquele que eu tinha comprado. E daí, quando ele terminou, eu falei, moço, esse não foi o berço que eu comprei, né? E daí o moço falou assim, mas então entre em contato com a loja, né? E fale para eles que não é o berço que você comprou. E nisso eu entrei em contato com meu esposo, né? Porque ao mesmo instante ali a gente falou assim, puxa, né? Podia nem entrar em contato com a loja e ficar com o berço. Porque era um berço bem melhor que o que eu tinha comprado, né? E daí entrei em contato com meu esposo e falei assim, amor, o montador veio montar e não é o berço que a gente comprou, né? Agora acho que eu vou ter que ligar para a loja para avisar, né, que não é o nosso berço, porque vai que era o berço de outra pessoa, né? Então, e daí entrei em contato na loja, irmãos. E falei assim, moça, eu comprei um berço, né, na loja com vocês, o montador veio montar, só que o berço veio um modelo diferente, não é o modelo que eu tinha comprado. Daí ela falou assim, dona Kelly, me passe o código de compra, né, que tem na nota. E eu peguei e passei o código de compra para eles, né? E quando eu falei o código de compra, irmãos, a moça falou assim, dona Kelly, o berço é esse mesmo que consta aqui no sistema, é esse modelo mesmo que chegou para a senhora, né? E daí eu falei assim, né, então tá bom, a minha parte eu fiz, né? E se consta aí que é esse berço, então amém. E desliguei o telefone, irmãos, e eu me alegrei no Senhor, porque o Senhor, ele trabalha de maneiras que nós não compreendemos, né? E o berço que eles entregaram para mim, irmãos, era aquele berço que eu tinha gostado, que tinha as duas gavetonas embaixo e os pegador de bichinho colorido. Então ali eu agradeci ao Senhor, porque às vezes a gente quer algo, não tem condições, mas o Senhor trabalha no silêncio. O Senhor trabalha no oculto e ele nos honra,
onde nós, né, desejamos, almejamos ali, e a gente sabe que aos nossos olhos parece que não tem solução, mas é ali que o Senhor vai agir. E eu agradeci ao Senhor, né? Porque o Senhor me presenteou com aquele berço que eu queria, né? Daquele berço que eu tinha visto na loja e eu não tinha condições de comprar, mas o Senhor me concedeu este presente. Então vamos, né, agradecer ao Senhor em todo instante, em todos os momentos, porque Ele conhece o nosso coração e Ele pode fazer o impossível por cada um de nós. Amém? Deus abençoe a cada um. Um ótimo dia a todos nós. Amém.